sou a professora Daniele, sou psicóloga, trabalho há mais de 18 anos na área da psicologia e estamos aqui conversando e fazendo uma aula, né? Vamos estudar sobre o Código de Ética. Vamos dar continuidade no Código de Ética através dos artigos 9 até o final do Código. Então, vamos falar agora dos artigos 15º até o final do Código de Ética Profissional. Bom, entre os artigos 9º e 15º, perdão, aqui eu escrevi, do 9º até o 15º e depois a gente dá sequência até o final do código. Eu vou escrever aqui melhor porque senão vai ficar muito confuso para vocês. Pronto, aqui ficou melhor para vocês visualizarem a tela. Então, o Código de Ética do profissional da psicologia, do artigo 9º ao 15º, fala sobre o sigilo profissional. Então, os principais itens abordados nessas questões são respeito do sigilo profissional, pode ser quebrado em alguns casos específicos que visam um menor prejuízo, informar somente o estritamente necessário e zelar o destino dos arquivos confidenciais. Então, vamos para o artigo 9º. É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger por meio da confidencialidade a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que tem acesso no exercício profissional. Isto é primordial na profissão da psicologia, respeitar o sigilo profissional e as informações que o cliente ou o paciente confiou a você profissional. O artigo 10º. Nas situações em que se configure conflito entre as exigências decorrentes do disposto do artigo 9º e as afirmações dos princípios fundamentais desse código, excetuando-se os casos previstos em lei, o psicólogo poderá decidir pela quebra de sigilo, baseando-se em sua decisão na busca de menor prejuízo. Lembrando e ressaltando, parágrafo único, em caso de quebra de sigilo previsto no caput deste artigo, o psicólogo deverá restringir-se a prestar as informações estritamente necessárias. Então, no caso em que for quebrado o sigilo profissional, é somente as informações mais relevantes e estritamente necessárias para aquela situação em específico, sempre visando o menor prejuízo. Então, o menor prejuízo para paciente, cliente ou alguma organização que o psicólogo fez a prestação de serviço. Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo poderá prestar informações considerando o previsto neste código. Então, quando for depor em algum juízo solicitado e que o psicólogo foi intimado, ele prestará as informações somente previstas aqui. Então, sempre visando o menor prejuízo para as partes e sempre o estritamente necessário para aquela situação em que ele está abrindo ou quebrando o sigilo profissional. Artigo 12º. Nos documentos que embasam as atividades em equipe multidisciplinar, o psicólogo registrará apenas informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho. Ele registra as informações primordiais naquele atendimento, sem expor as pessoas envolvidas ou alguma informação sigilosa, íntima, ou que o cliente ou o paciente
confiou ao profissional da psicologia. Registrar apenas informações necessárias. O artigo 13º, no atendimento à criança, ao adolescente ou ao interdito, deve ser comunicado aos responsáveis o estritamente essencial para promover medidas em seu benefício, em benefício à pessoa que foi atendida. Ressalta-se sempre que nessa comunicação você vai promover medidas de saúde e de qualidade de vida daquela pessoa que está sendo atendida. Sempre será comunicado as principais informações para que quem precisa tomar uma decisão, tomará a decisão sem uma indução, sem uma prévia indicação ou uma orientação que o psicólogo está falando para fazer. Não, o psicólogo não, ele só vai deixar o caminho para a pessoa tomar a decisão. Qual a melhor decisão, qual a melhor situação a ser tomada naquela questão envolvida que o paciente está envolvido. O artigo 14º, a utilização de quaisquer meios de registro e observação da prática psicológica obedecerá às normas deste Código e à legislação profissional vigente, devendo o usuário ou beneficiário, desde o início, ser informados. Então, todo momento de atendimento e prestação de serviço, todos os registros e observações a serem realizados, o profissional precisa esclarecer a pessoa que está sendo atendida. Se em caso que o profissional queira fazer uma anotação, uma observação, esclarecer que no início do atendimento que o profissional estará fazendo as principais anotações e observações para lembrar daquele caso, situações e fatos relevantes para saber o que para a pessoa que está sendo atendida entender que aqueles registros são importantes para a atuação do profissional, do psicólogo que está atendendo este caso. Artigo 15º. Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo, por quaisquer motivos, ele deve zelar pelo destino dos seus arquivos confidenciais. Então, todo momento em que tiver uma interrupção de trabalho por desligamento do profissional ou saída do profissional de uma empresa, precisa ter um destino nos arquivos confidenciais. No parágrafo 1º, ele já deixa claro essa questão. Em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá repassar todo o material ao psicólogo que vier a substituí-lo, ou lacrá-lo para posterior utilização pelo psicólogo substituto. Então, em todo caso de demissão ou exoneração, todo o material deve ser lacrado e repassado ao próximo profissional. Ressaltando que as informações confidenciais das pessoas não será repassado para o próximo psicólogo, somente as atividades principais que foram desenvolvidas naquela organização ou com aquele paciente em trabalho clínico, individual, enfim, qualquer trabalho nesse sentido de prestação de serviço. Então, toda vez que existe este caso de demissão ou exoneração, precisa ser passadas informações gerais daquele atendimento sem expor o indivíduo que foi atendido. E o parágrafo 2º, em caso de extinção do serviço de psicologia, o psicólogo responsável informará ao Conselho Regional de Psicologia que providenciará a destinação dos arquivos confidenciais. Ou seja, em alguma organização que o psicólogo trabalhou e atuou, ocorreu a extinção do trabalho da psicologia. Esse material deve ser encaminhado, direcionado ao Conselho Regional para que o mesmo providencie a destinação daquele material de acordo com procedimentos e protocolos existentes. Então, da responsabilidade do profissional é fazer o encaminhamento desse material para o órgão responsável. Bom, vamos fazer mais um exemplo para fixar o conteúdo.
Na atividade profissional do psicólogo, o sigilo é fundamental e a garantia de confidencialidade está prevista e assegurada no Código de Ética da profissão. Imagine que uma determinada empresa encerrou suas atividades e dentre os profissionais contratados havia um psicólogo. Todos os arquivos com os dados das pessoas atendidas e anotações pessoais do profissional precisam ter um direcionamento. Então, precisam ter um direcionamento desse material. Neste caso, o procedimento correto a ser adotado está indicado em uma das alternativas a seguir. Ou seja, qual que é a alternativa correta referente ao sigilo das informações do profissional? Letra A. O psicólogo responsável deverá lacrar todos os arquivos, ok, e registrar externamente que trata-se do material confidencial e legalmente protegido. No caso, ele não vai registrar externamente, ele vai registrar esse material lacrado, ou seja, essa alternativa não está correta. Isso está bem claro aqui no item, no parágrafo 1º. Ele vai repassar o material, lacrá-lo para a posterior utilização do mesmo. Não tem nenhuma informação nesse sentido que tem um registro externo. Não se registra externamente essas informações. Na letra B, o psicólogo responsável deverá incinerar todos os arquivos impressos e garantir que os arquivos digitais sejam devidamente deletados. O código não prevê isso, tá? Essa questão de incinerar qualquer arquivo, documento físico, não está previsto no nosso código do profissional. Isto não está previsto, ou seja, essa alternativa não está correta. Então, incinerar, não. Letra C. O psicólogo responsável cuidará pessoalmente dos arquivos e os manterá sob sua guarda por um prazo mínimo de 5 anos. Este item, nós temos uma resolução que fala sobre a guarda dos materiais da psicologia, todos os materiais produzidos pelo psicólogo. Neste caso, que a questão está pedindo, que ela encerrou as suas atividades dentro os profissionais contratados, havia um psicólogo, então quando se encerra as atividades que está previsto aqui, no caso do parágrafo 2, o psicólogo deve informar ao Conselho Regional e providenciará a destinação. Ou seja, esse item deixa bem claro que nós não vamos guardar. A guarda do material são outros casos que está previsto nas resoluções da psicologia, certo? Então, essa letra C não está correta devido ao caso que a questão está pedindo para a gente. Letra D. O psicólogo responsável destruirá todos os arquivos na presença de testemunhas e registrando tal procedimento em termo circunstanciado. Este item também não está correto, pois trata-se de uma questão que está pedindo e falando sobre a extinção das atividades do psicólogo, a extinção de uma empresa. A empresa encerrou suas atividades. Então, neste caso, não cabe a destruição dos arquivos, assim como a gente viu no parágrafo 2º do artigo 15. E a letra E, o psicólogo responsável informará ao Conselho Regional de Psicologia que providenciará a destinação dos arquivos confidenciais. Neste exemplo, a nossa alternativa correta é a letra E. Vamos para o próximo exemplo. Próximo exemplo. A questão do sigilo é de suma importância nas práticas psicológicas. O sigilo serve para proteger a intimidade das pessoas, grupos e organizações. Assinale a alternativa correta. Então, qual que é a alternativa correta sobre os casos do psicólogo, que o psicólogo pode romper o sigilo? Bom, então, nesses casos de sigilo, nós trabalhamos
referentes aos artigos 9º até o 5º. Então, nesses artigos estão esclarecidos todos os tópicos referentes ao sigilo profissional. Então, vamos lá. O exemplo, ele quer saber qual que é a alternativa correta referente ao sigilo profissional nas práticas psicológicas. A letra A. Quando as autoridades competentes pedem o acesso a todos os seus relatórios sobre um caso, as autoridades não podem ter acesso a todos os seus relatórios sobre um caso. Isso está previsto no artigo 11. Então, lá no artigo 11º, nós temos essas informações referente ao caso, em que quando o psicólogo for depor em juízo, o psicólogo vai fornecer somente as informações necessárias e pertinentes àquele caso em que está sendo solicitado. A letra B. No atendimento a crianças e adolescentes, é possível a quebra de sigilo para atender a demanda por informações dos pais. Nesse item, ele está previsto no artigo 13º, e deixa claro e esclarece que no atendimento a gente vai fornecer apenas as informações estritamente necessárias aos responsáveis daquele atendimento, para que sejam providenciados e eles tomem uma decisão referente ao que foi diagnosticado. Então, nesse caso do atendimento, não é feita uma quebra de sigilo, e sim é informadas as principais questões envolvidas naquele diagnóstico. Letra C. Somente nos casos em que há um rompimento com os princípios do Código de Ética. Nessa alternativa aqui, é a alternativa correta em que nós temos a alternativa correta nessa questão, tá? Vamos olhar os outros dois itens para daí vocês entenderem essa questão melhor. No caso do encaminhamento de um caso para outro psicólogo, é possível oferecer as informações sigilosas para ajudá-lo a seguir no caso. Em nenhum momento nós podemos abrir todas as informações sigilosas. Este daqui está no artigo 15º do primeiro parágrafo, tá? Então, o psicólogo ele só vai fornecer as principais informações que foram tratadas e contratadas e trabalhadas naquela prestação de serviço, ok? E a letra E, durante a supervisão de uma equipe multidisciplinar é necessário, por vezes, compartilhar informações sigilosas para planejar intervenções. Mesma situação, nós não podemos disponibilizar informações sigilosas. Lá no artigo 12º, nós temos essas informações, que nós só fornecemos as informações necessárias para o cumprimento dos objetivos daquele trabalho, daquele serviço, ok? Então, neste exemplo, somente nos casos em que há um rompimento com os princípios do Código de Ética, ou seja, o que está previsto no nosso código, nós podemos fazer, o psicólogo tem a possibilidade de romper o sigilo somente em casos previstos no Código de Ética, ok? Então, vamos dar continuidade. Agora a gente vai trabalhar o artigo 16º em diante. Bom, o artigo 16º, ele fala sobre a realização de estudos, pesquisas, atividades voltadas para a produção de conhecimentos e desenvolvimento de tecnologias. Nesses casos, o psicólogo tem algumas situações a serem observadas e avaliadas. Então, o primeiro item avaliará os riscos envolvidos, tanto pelos procedimentos, como pela divulgação dos resultados, como o objetivo de proteger pessoas, grupos, organizações e comunidades envolvidas. Sempre que um psicólogo for realizar estudos
pesquisas e realizar pesquisas e estudos que envolvam as pessoas precisam ser envolvidas e o profissional ter o objetivo de proteger essas pessoas e a confidencialidade das informações. Garantir o caráter voluntário da participação dos envolvidos mediante consentimento livre e esclarecido, salvo nas situações previstas em legislação específica e respeitando os princípios deste Código. Então, o caráter voluntário da participação dos envolvidos precisa estar num termo de consentimento e livre e esclarecido. Letra C. Garantirá o anonimato das pessoas, grupos ou organizações, salvo o interesse manifesto desses. Então, toda vez que for aplicar uma pesquisa com uma organização, uma instituição, as pessoas precisam dar o consentimento que pode ser divulgado o nome da empresa ou o nome da instituição daquela pesquisa que foi aplicada. E ter o consentimento das pessoas envolvidas. As pessoas em que vão fornecer as informações para aquela pesquisa precisam estar no anonimato. Agora, se a organização estiver de acordo para a divulgação do nome, precisa estar nesse livre consentimento da pessoa que assinou e respondeu à pesquisa. Garantirá o acesso das pessoas, grupos ou organizações aos resultados das pesquisas ou estudos após o seu encerramento, sempre que assim o desejarem. Então, uma vez aplicada uma pesquisa, essa pesquisa precisa estar disponível às pessoas que responderam àquela pesquisa. A pessoa respondeu, consentiu a participação daquela pesquisa. Após o encerramento, o resultado dessa pesquisa precisa ser divulgado às pessoas que responderam aquelas questões. É necessário ao psicólogo garantir esta divulgação de informações e apresentação dos resultados. Vamos para mais um exemplo. Assinale a alternativa correta baseado no Código de Ética do psicólogo. Então, assinale a alternativa correta baseado no Código de Ética do psicólogo. Na realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias, garantirá o acesso das pessoas, grupos ou organizações aos resultados da pesquisa ou estudos após o seu encerramento, sempre que o desejarem. Bom, esse exemplo ele já traz a alternativa correta já no primeiro item, né? Então, na letra D do artigo 16, ele deixa bem claro sobre essa disponibilidade, sobre os resultados que a pessoa de uma pesquisa que a pessoa participou. Item, então, a alternativa A é a alternativa correta. Vamos observar os outros itens para fixar o conteúdo. Entre os princípios fundamentais é afirmado que o psicólogo assumirá responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. Uma coisa de se ressaltar nessa questão, que tem uma palavrinha que deixa bem claro que que esse item não está correto. Qual é a palavra? Somente. Então, entre os princípios fundamentais, o psicólogo ele pode atuar de forma generalista nas atividades da psicologia. Então, todo profissional da psicologia pode atuar em todas as áreas, em qualquer área. Ele tem habilitação para trabalhar em todas as áreas. Clínica, organizacional, prestação de serviço, como um todo na área. E ele assumirá as atividades como um todo, né? Então, esse item ele deixa claro aqui que somente atividades para as quais esteja capacitado. Ok, mas assim, não é somente. Então, o profissional que saiu formado de uma faculdade, ele pode atuar em toda a área da psicologia, ok? Então, esse é um item
que precisa ser observado, que não é somente, e sim como um todo, tá? Letra C. É de escolha do psicólogo receber, pagar remuneração ou porcentagem por encaminhamento de serviços seguidos às especificações do código. Não, ele não pode. Ele não pode pagar ou receber porcentagem por encaminhamento. Ele precisa receber a justa remuneração. Isso está descrito lá no artigo 4º. Então, observando o Código de Ética, lá no artigo 4º, ele vai deixar bem claro que o psicólogo vai trabalhar com a justa remuneração, com a justa trabalho sem receber pelos encaminhamentos. Os encaminhamentos é de responsabilidade do psicólogo, mas não receberá por isso, ok? Vamos lá para o item D. O psicólogo pode ser solidário a greves, no entanto, não deve participar, de modo para que os seus usuários ou beneficiários não sejam prejudicados. O código não deixa nenhuma situação nesse sentido que não deve participar. O psicólogo pode participar de greves e paralisações, mas não pode interromper serviços emergenciais que estejam em atendimento. Certo? Então, nesse exemplo, a alternativa correta é a letra A. Bom, seguindo os artigos, nós vamos dar sequência nos artigos do 17º. Caberá ao psicólogo docente ou supervisor esclarecer, informar, orientar e exigir dos estudantes a observação dos princípios e normas contidos nesse código. Então, o psicólogo docente, o psicólogo que está trabalhando numa formação, numa divulgação do Código de Ética, precisa deixar bem claro que esse estudante de psicologia precisa ter conhecimento do Código. Uma vez que formado, ele vai ter um norte a ser seguido, porque esse código vai nortear a sua conduta profissional. Artigo 18º, o psicólogo não divulgará, ensinará, cederá, emprestará ou venderá a leigos instrumentos e técnicas psicológicas que permitam ou facilitam o exercício ilegal da profissão. Então, nesse artigo, observe que qualquer pessoa que não é profissional é leigo. Então, essas informações, esse artigo deixa bem claro que o psicólogo não deve informar a sua conduta científica, o seu conteúdo científico a pessoas leigas. O artigo 19º, o psicólogo, ao participar de atividades em veículos de comunicação, zelará para que as informações prestadas disseminem o conhecimento a respeito das atribuições de base científica e do papel social da profissão. Ou seja, em todo veículo de comunicação, nós informaremos as principais atividades de comunicação, informações pertinentes que disseminem o conhecimento, sem deixar e nem esclarecer as particularidades científicas do psicólogo. Lembrando que no artigo 18º, ele deixa bem claro que nós não podemos divulgar e ensinar a leigos informações e técnicas psicológicas. Então, no 19º, só esclarece pela questão do atividades de meio de comunicação, ok? Artigo 20º. O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços por quaisquer meios, individual ou coletivo, deve informar o nome, CRP, o número do registro. Fará referência apenas a títulos ou qualificações profissionais que possua. Então, nenhum profissional da psicologia vai informar ou vai indicar ou dar referência a algum título que ele não estudou, que ele não possui e que ele não se qualificou. Publicamente, ele divulgará somente
qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas que estejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão. Em caso de alguma atividade que não esteja regulamentada pela profissão, o psicólogo não deve fazer referência não é nada contra, mas nenhuma referência a cartas, aos jogos de azar ou qualquer coisa nesse sentido, que não é algo científico e sim é algo de conhecimento leigo. Não utilizará o preço dos serviços como forma de propaganda, então nenhuma propaganda referente ao preço que a pessoa está prestando o serviço. A remuneração justa deve ser acordada com a pessoa que solicitou o seu trabalho e não deve ser divulgado por aí afora. Não fará previsão taxativa de resultados. Prometer uma cura da depressão, prometer uma cura para questões de ansiedade, crise de pânico, não existe uma divulgação, nós não podemos prometer porque o nosso trabalho não é promessa, o nosso trabalho é um serviço de atendimento à pessoa, ao paciente que está nos solicitando ou uma organização que esteja solicitando. Não podemos prometer nada, nenhuma cura. Não fará autopromoção em detrimento de outros profissionais. Difamar outro psicólogo, falar do psicólogo X que não fez um trabalho adequado. Cada psicólogo tem a sua atuação, tem o seu dia a dia e tem o seu trabalho a ser realizado. O trabalho que cada um realiza teve uma realidade, teve uma atuação e teve um trabalho uma situação, reações que ocorreram naquele momento. Então, o profissional da psicologia não pode difamar outro psicólogo por não conhecer aquele trabalho que foi realizado. Então, não deve difamar o trabalho do outro profissional, do outro colega. Não proporá atividades que sejam atribuídas privativas ou de outras categorias profissionais. Se dizer psiquiatra e não possui formação para isso. Então, se eu tenho formação em psicologia, eu sou psicóloga e não psiquiatra. Então, não devemos realizar ou atribuir atividades de outros profissionais. Não fará divulgação sensacionalista das atividades profissionais, ou seja, fazer uma divulgação em que prometem o mundo. Nós não podemos prometer porque o trabalho é um trabalho de via dupla, né? Em que o profissional da psicologia vai trabalhar com o cliente, com o paciente, e é uma via em que é uma via de mão dupla que eu chamo, né? Que eu falo que é um trabalho que os dois estarão desenvolvendo e o paciente que vai fazer o trabalho principal. Então, nós não podemos divulgar situações milagrosas e nem prometer que a pessoa vai ficar bem, sendo que é um trabalho particular, individual. Um próximo exemplo, com base no Código de Ética do profissional psicólogo, assinale a alternativa correta quanto à divulgação do psicólogo para seus serviços. Então, vamos lá. Letra A. Se qualificado, o profissional pode propor atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias profissionais. Então, nós não podemos propor atividades que sejam atribuídas de outras categorias profissionais. Isso está esclarecido aqui no item G, na letra G, tá? É dever do psicólogo informar seu nome completo, CRP e seu número de registro. É isso aí. Vamos para o próximo item para fixar o conteúdo. Não deve-se fazer autopromoção em detrimento de outros profissionais. Não obstante, é autorizado previsão taxativa de resultados, o que seria um prognóstico. Aqui tem uma palavrinha chamada não. Então, vamos observar o item da autopromoção. Não fará autopromoção em detrimento de outros profissionais. Aqui fala assim, não deve-se fazer promoção em detrimento de outros profissionais. Não obstante,
é autorizado previsão taxativa de resultados. Então, o primeiro item está certo, mas daqui em diante não está correto. Então, não obstante, é autorizada a previsão taxativa de resultados. Não, a gente não pode prever e taxar um resultado, prometer um resultado a um paciente, um cliente ou uma organização. Não é permitido, ok? E a letra D é facultativa ao profissional utilizar preço do seu serviço como forma de propaganda. Não, aqui no item D, na letra D, está dizendo bem claro que a gente não vai utilizar o preço do serviço como forma de propaganda. E aqui está falando que é facultativo, não é facultativo. Isso a gente não pode utilizar como forma de propaganda, tá certo? Então, nesse exemplo, a letra B é a correta, ok? Vamos para o artigo 21. Ele indica as penalidades que o profissional de psicologia está sujeito caso infrinja as normas previstas no Código de Ética. Então, são 5 itens importantes que estão previstos na penalidade. Uma é a advertência, a outra é a multa, censura pública, a suspensão do exercício profissional por até 30 dias e a cassação do exercício profissional. Isso sempre de acordo com o Conselho Federal de Psicologia, que está destacado aqui, ok? Vamos para mais um exemplo para fixar o conteúdo. O artigo 21 do Código de Ética Profissional do Psicólogo enumera as penalidades aplicáveis em casos de transgressão dos preceitos do Código de Ética Profissional. Assinale a alternativa que apresenta uma penalidade que não faz parte do previsto do Código de Ética. Então, está previsto multa? Está. Aquele que está querendo saber o que não está previsto. Está previsto censura pública? Está. Está previsto advertência? Está. Está previsto cassação do exercício profissional? Está. Está previsto suspensão do exercício profissional? Sim, mas não por 10 meses, e sim por 30 dias. Então, são 30 dias que o profissional, por até 30 dias, o profissional pode ter o exercício suspenso nas suas atividades, ok? Então, a alternativa D é a alternativa que o exemplo está solicitando para a gente. Caminhando para o final do nosso Código de Ética, vamos falar do artigo 22º. As dúvidas nas observâncias desse código e os casos omissos serão resolvidos pelos Conselhos Regionais de Psicologia ou, no caso, o Conselho Federal de Psicologia. Quando tem um caso que não cabe aqui no código, algo que não está previsto, é necessário fazer esta observação, essa consulta com o Conselho Regional de Psicologia inicialmente. Caso o Conselho Regional de Psicologia não consiga te responder, é solicitado ao Conselho Federal a ser dado uma resposta, um encaminhamento e um direcionamento sobre esta questão que esteja ocorrendo na sua prática, ok? No artigo 23º, competirá ao Conselho Federal de Psicologia firmar jurisprudência quanto aos casos omissos e fazê-la incorporar a esse código. Então, caso tenha alguma situação que seja necessário a inclusão, cabe ao Conselho Federal de Psicologia fazer esta incorporação a este código. O artigo 14º, o presente código poderá ser alterado pelo Conselho Federal de Psicologia por iniciativa própria ou da categoria, ouvidos os Conselhos Regionais de Psicologia. Então, o código só pode ser alterado após ouvir os Conselhos Regionais, para depois o Conselho Federal tomar um posicionamento em fazer esta alteração do código.
o código foi firmado e fixado e entrou em vigor em 27 de agosto de 2005 e desde lá não teve nenhuma alteração, exceto resoluções. As resoluções são outros direcionamentos específicos em algumas áreas e situações em que nós estamos atuando e trabalhando. Bom, o último slide aqui é o slide do gabarito. Então aqui a gente encerra o nosso conteúdo do Código de Ética Profissional da Psicologia.